Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos para esse dia histórico, emocionante, para mim, para vocês, para todo mundo, aguardando Tony Ramos. Oi, Fernanda Chaves! Oi, novelíssimas! O nosso apaixonante e apaixonado ator, um homem que faz parte da história da televisão brasileira, do teatro, do cinema. A trajetória dele se confunde. E ele já chegou. História da arte do Brasil. Então, vamos recebê-lo com muito... Eu e minha mãe já estamos vendo Paraíso Tropical. E eu não sei, Fernanda Chaves. Boa noite! Como é que vai, Jorge? Você tá bom? Então, não tenho como te dizer, não só eu, Tony, mas todas as pessoas que vão passar por aqui para te ver, da alegria, da emoção. Eu tenho feito essas lives à distância, que antigamente a gente fazia live presencial, tipo de abraçar o convidado, a gente podia trocar um carinho. Tão bom dar um abraço, né? Agora a gente dá um abraço virtual. E aí eu estou fazendo desde o início de 2020, fiz com grandes colegas seus, com o Cuoco, com o Torlone, com o Fagundes, com o Thaís, com o Lázaro, mas era toda semana, toda vez que eu terminava uma live, perguntavam para mim, e Tony Ramos? E Tony Ramos? Então, a gratidão enorme por você ter aceitado. Desculpe, eu te cortei aí. A gente tem que Não, esperar imagina. falar, tem que esperar um falar, não é isso? Isso. Desculpe. Parece charme, mas não é. Mas boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Parece que eu sou uma pessoa complicada. Não sou, não. É que você sabe, e você como jornalista sabe, eu não tenho rede social. Então, como eu não tenho, nunca tive, tudo que aparece por aí é bom avisar o seu público, né, que não sou eu. Não é? É fake, como dizem, né? É fake. De vez em quando, a própria Instagram ou Twitter retiram, mas depois de um tempo aparece com outro nome. Mas, enfim, faz parte, né? Eu realmente não tenho nada contra, por favor. Apenas eu não tenho rede social, não é meu perfil, não é meu jeito de ser, né? Então, uma vez uma colega sua estava dando uma entrevista coletiva, lançamento da novela Tempo de Amar, e a sua colega me perguntou, quem é que o senhor segue? Eu falei, credo, eu não sou detetive, minha filha, eu não sou ninguém. Então virou uma brincadeira, inclusive ela riu muito, mas eu entendo, são os novos tempos. Pode ser que um dia eu venha a ter alguma rede social. Acho pouco provável pelo meu jeito de ser, entendeu? Mas sempre que é possível, aqui estamos fazendo essa entrevista. Tem como é que fala? Um endereço. Tem um endereço aí que nos fornecem para que eu possa ter essa entrevista e pronto. Aqui estou à sua disposição, tá bom? Não. E isso foi sempre uma explicação que eu dei. Gente, a questão não é porque Tony é uma estrela. Muito pelo contrário. Eu ia até começar a entrevista abordando até isso. Muito pelo contrário. Mas aí eu sempre expliquei isso. Ele não tem rede social. Agora, toda vez que a gente sempre precisou da imprensa, algum acesso a ele, é de uma educação, é de uma gentileza, é de uma presteza de deixar a gente até desconcertado. Porque no meio de tanta vaidade, quando a gente encontra alguém que trata a gente com delicadeza, com educação, parece que a gente ganhou a vida. E esse sempre foi o contato que nós, da imprensa, tivemos com você, né? Agora, eu ia até começar a falar mais ou menos sobre isso, que é o seguinte. Você triunfou numa profissão em que os holofotes sempre estão muito acesos, a pessoa que é artista, ainda mais vitoriosa, está sempre em destaque, chamando atenção. E você conseguiu transmitir para a gente, para o seu público, para a gente, que você encara essa profissão como um ofício, como um operário da arte. Isso mesmo. Aí eu pergunto para você, como foi resistir às tentações? Tiveram tentações de sair um pouquinho desse caminho de encarar a arte do ator como um ofício? Jorge, você é um jornalista que eu conheço de longa data, você
entrevistava a gente, e na época que as revistas estavam estampadas a cada semana nas bancas de jornais, não é isso? Verdade. Então, quantas e quantas entrevistas você já fez com muitos de nós, ou com quase todos nós, né? Eu acho que quando acontece uma trajetória como é a minha, e eu estou falando aqui olhando nos teus olhos, e olhando, imagino, nos olhos de quem nos assiste, quando acontece uma trajetória assim, como a minha, ela é muito estribada, muito calcada, muito alicerçada num princípio básico. O ofício meu é este: é ler um texto, entender esse texto, compreender, que entender é uma coisa, compreender é uma segunda etapa, perceber o universo desse ator que está escondido atrás da personagem e, ao mesmo tempo, tirar o ser humano que sou eu. E, de repente, olhar de fora aquilo que eu vou representar. Falando assim, parece muito complicado e não é. Em primeiro lugar, é isso: entender a minha profissão, me respeitar e respeitar quem me assiste, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Onde eu estou, Jorge, completaram-se agora, dia 29 de junho, ininterruptamente, há 57 anos e meio. Nossa. É muito tempo, é muito tempo. A televisão tem 70, né? 71. Então, na verdade, eu sempre ouvi os mais velhos. Quando eu comecei lá na antiga, e não existe mais, mas saudosa, TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora da América Latina, a que surgiu com a televisão no Brasil, quando eu comecei ali, com grandes companheiros, eu só prestava atenção neles. Eu estudava de manhã até 1 da tarde, pouco antes eu saía meio-dia, 12h10, ia correndo para a televisão para poder trabalhar, porque era a exigência da lei, já que eu era menor de idade. Uhum. Aí eu trabalhava, chegava em casa cansadinho e estudava, porque dia seguinte eu tinha escola. E eu sempre ouvi de Dona Laura Cardoso, minha querida Laura, minha amiga há tantos anos, né? Eu posso dizer minha querida amiga. Eu ouvia de um Lima Duarte, de um José Parisi, de um Juca de Oliveira, de uma Vida Alves, enfim, eu vou esquecer nomes aqui, de Luiz Gustavo, meu querido Luiz Gustavo, saudoso, que acaba de nos deixar, e trocávamos ideias, conversávamos muito. Hoje não fazia mais diferença a idade minha para o Tatá, Luiz Gustavo. Uhum. Quando eu tinha 15 aninhos, né? É engraçado isso, quando eu tinha 15 aninhos, ele tinha 30, né? Um pouco menos, 28. Elias Gleiser, outro saudoso colega meu, querido amigo de dentro da minha casa, amigo de meus filhos, né? O Elias, a mesma coisa. Eu conheci Elias com 29 anos de idade. Muito bem. Esses colegas mais velhos diziam sempre: esta é uma profissão que, se o artista acreditar na fama, ele começa a se despedaçar. O artista pode curtir a fama, ser grato à fama, desfrutar da fama, mas não acreditar na fama. E uma máxima que eu sempre acreditei, Jorge, e isso vem do teatro grego, né? Que o sucesso é o primo irmão do fracasso, e vice-versa. Então, eu nunca me deslumbrei com isso, Jorge. Nunca, é nunca. Agora, eu ficar falando de mim mesmo é meio chato, porque parece um autoelogio. Enfim, quem me conhece de muito tempo sabe disso. Sabe que eu nunca me deslumbrei com esse aparato todo, nunca achei que a vida era a partir da fama, não. Hoje, que eu continuo trabalhando com vários projetos à minha volta,
graças ao bom Deus, ainda sou convidado para trabalhos, etc. Estou aí com um filme para estrear, que é o 45 minutos do segundo tempo, talvez estreie em dezembro, talvez só em março. Está prontinho há 2 anos. Que maravilha. Tem outro para começar, tem 2 projetos na TV Globo para eu começar, que eu não posso falar. Poxa! Não posso. A vontade é enorme. É enorme, né? Mas você sabe que nós temos compromissos contratuais que só quando eles permitem a divulgação é que a gente pode falar. Mas são 2 projetos fascinantes que eu estou, sabe assim, e devo começar um deles já no final deste mês. Então, isso tudo é que me move. E, independente disso, existe o cidadão, né? Uhum. O homem que tem sonhos, que tem dor de cabeça, dor de dente, unha encravada, que pensa na vida, que se preocupa com os familiares, com os filhos, com os netos, né? Com a companheira dele, minha querida companheira, com o dia a dia. Esse é um outro cidadão que não se confunde com a profissão, que não se confunde com a fama. Fama é lindo, é bom ter, jamais vou fugir dela. Quando alguém se aproxima em aeroportos, hoje eu não tenho viajado, mas é normal num aeroporto, então numa peça de teatro que eu amo ir ao teatro. Oh, que saudade de voltar aí ao teatro. Nossa, daqui a pouco volta. Se Deus quiser, vai voltar já, o mês que vem começa tudo. E uma pessoa se aproxima, hoje em dia, a tal da foto, vamos fazer uma selfie, Uma selfie? Estou aqui, né? Mas a selfie, aquela foto assim, mas vamos fazer agora. Assina o programa da peça para mim, Tony Ramos, claro. Muito mais legal. Isso é a fama, isso é o que anos de trabalho me deram. Isso para responder à tua primeira pergunta. Nunca houve uma tentação de sair? Nunca. Estou olhando para você e dizendo nunca. Eu amo minha profissão. Eu amo fazer novelas, por exemplo. Adoro a dramaturgia aberta. É tão gostoso que até os grandes streamings do mundo, Prime Video, Amazon, Netflix e tantos outros, já estão fazendo novelas em outras partes do mundo e vão fazer aqui. Porque a novela é uma cumplicidade diária. E já tem alguns streams que não botam um espetáculo, por exemplo, aliás, ótima série que foi This Is Us. Eles não punham tudo de vez. Era um episódio por semana, né? Succession, que é maravilhoso. Maravilhosa. Voltou agora pela HBO. É um por domingo, para evitar, porque essa coisa da maratona, eu sei que é gostoso, o cara tira um dia de chuva, vê 5, 6, 8, 10, 12 episódios, ok. Mas você começa a perder o sabor. É bom ir saboreando, né? Então, esse é o homem que responde à tua pergunta sobre tentações. Eu sou um homem que ama a sua profissão, que respeita quem o assiste, mas mais do que nunca, Jorge, que tem a alegria de poder viver numa profissão que me deu tanta coisa, mas principalmente me deu humildade e atenção com a vida. Verdade. Não, e você estava falando, quem me conhece sabe como eu sou. Mas, na verdade, Tony, apesar de você nunca ter sido uma pessoa que expunha a sua intimidade de maneira muito, sabe, assintosa, também nunca foi uma pessoa que escondia nada. Você sempre teve uma vida normal. Né? Por licença. Vai ficar à vontade. Desde, assim, eu trabalho com isso há 32 anos. Há 32 anos que eu vejo você tendo a mesma postura. É claro que você, sei lá, se você vê uma entrevista sua no TV Mulher da década de 80, claro que as opiniões mudam, a gente muda de ideia. Agora, a postura de vida e de trabalho é impressionante, que é a mesma. Então, a sua coerência de vida e profissional é muito impressionante, Tony. E é dos grandes. Obrigado. Mas aí você pensa em outros saudosos também que a gente perdeu nessa tristeza toda, como Ulissex Bruno, como Tarcísio, como Luiz Gustavo. São outras pessoas também que encararam a profissão com essa mesma visão sua. Exatamente. Então, eu acho que isso é dos grandes. Eu tenho muita fé e acredito nisso. Muito obrigado. Mas, na verdade, é isso. É
é respeito. Quem somos nós, né, Jorge? Vamos lá, vamos a um debate de 30 segundos. Perante Deus, perante o universo, somos poeiras, não é? Tudo bem, você pode ter conforto, pode conquistar bens materiais, fruto do seu trabalho, ter sucesso. Ok, valeu, mas tem que ter uma permissão maior. Eu acredito nisso. Tem gente que não acredita, que é ateia, e eu respeito, Jorge. Uhum. Ninguém é obrigado a ter uma religiosidade como eu tenho. Mas, Claro. como eu acredito muito num ser maior, numa energia maior, eu acho que é permissão dele eu ter chegado até aqui desta maneira, né? Acreditando no meu trabalho. E olhando a sua trajetória, você pegou a TV ao vivo, não pegou? Peguei um pouquinho dela, sim. Pegou um pouquinho. Peguei. Pois é, você pegou a TV ao vivo, você participou de todas as evoluções tecnológicas e dramatúrgicas na TV, no teatro, no cinema. E nesses tempos atuais de streaming, você gosta, você tem vontade de fazer, de repente, uma produção para o Globoplay? Porque você se adequou e triunfou em todas essas criações e novidades tecnológicas. O streaming é um atrativo para você? Claro que é. Claro, é evidente que é. E ele só veio a somar para nós, atores, atrizes. Ele só veio somar. Porque, evidentemente, eu estou aberto para o Globoplay. Eu estou falando Globoplay porque eu sou um contratado Claro. da TV Globo, uma empresa onde eu estou há 45 anos, não são 45 meses. E o Globoplay está produzindo, vem aí Verdades Secretas 2. Amanhã. Amanhã, não é isso? É incrível o acabamento. Como a Amora, eu já trabalhei com a Amora, sei disso, a Amora Maltner, a diretora, como ela é cuidadosa, ela tem estilo e ela tem uma coisa que sempre a preocupou muito, que é a estética do produto, né? Então, são novos momentos. Eu poderia amanhã estar trabalhando, de repente, 1, 2 anos seguidos só para o streaming. Por que não? Né? Mas eu não quero deixar de fazer minhas novelas, não. Aí eu adoro fazer novela. Muita gente deve assistir agora e falar, pô, que cara jurássico. Não, não sou jurássico, não. Confesso que eu não sou. Sou mais moderno que muita gente pensa. Ou que muita gente se acha. Eu apenas olho tudo como veículos para a minha performance como ator, né? Isso está presente no streaming, estará presente no cinema, no teatro, etc. A novela, ela está presente nas séries tão insensadas. Me dê o nome de uma série que você goste, por favor. Me dê o nome aí. Uma que eu gosto muito ultimamente chama-se La Casa de Papel, que é uma série espanhola. Era espanhola, tal. Começou, eu só vi o primeiro e parte do segundo ano, mas muito boa, muito bem. Você vai lá e quer saber o quê? Se vai acontecer o roubo, se eles vão ser cercados mesmo, se eles vão perder, se aquela delegada vai conseguir prender. Você não espera que ela se apaixone pelo professor, não é isso? Exatamente. Isso é folhetim, gente. É. Como vai acabar? Como será que é? E agora? E como será o próximo episódio? E assim por diante. Essa Succession, que o nome está assim mesmo em inglês, sucessão, né? Que é a história desse homem poderoso que está para perder seus negócios com 4 filhos. Na verdade, é um rei Lear de Shakespeare, transformado modernamente, né? Na HBO todo domingo. Está no 3º ano. Não tenha dúvida, você quer saber se ele vai perder, se o filho que o denunciou é quem vai ficar, se ele vai ter que fugir. Isso tudo, aspas, é novela. É folhetim, é dramaturgia. Então, eu estou pronto para fazê-lo, o folhetim ou a dramaturgia em si, na novela, no streaming, da maneira que for, série, minissérie, um programa, um que acabe num dia só, não tem problema. O que eu quero é o meu exercício de ator sendo feito. E você fez de tudo. Quem pega a sua trajetória assim para relembrar, não
tem o que não fez. Apresentou Você Decide, apresentou o Globo de Ouro, fez todos os papéis possíveis. O vilão que se regenera, o vilão que tem como pacto meio demoníaco, fez o demônio. Você foi o demônio em Vai de Retro. Vai de Retro. Vai de Retro eu amei. É um momento muito importante na minha carreira. Muito importante. Você tem que ver, Vai de Retro me levou até a ganhar um prêmio lá em Portugal. Você vê, são coisas assim que você está citando que fazem parte do desenho da carreira de um ator, né? Eu amo, eu já fiz comédia, já fiz de tudo um pouco, né? Não, fez de tudo muito, Tony. De tudo um pouco, tudo muito. Quem me deu esses números, a Memória Globo, que tem, você sabe, existe um levantamento, né? Entre cinema, teatro e televisão, juntados os três, eu tenho 138 personagens. Muita coisa, é muita coisa. E, é claro, que vem mais 2 aí que eu não posso falar agora. Por enquanto não pode falar. É uma caminhada, Jorge, mas é uma caminhada de alegria, de tentar fazer o melhor possível e passar para esse espectador uma única verdade. Não aquela absoluta, porque nenhum ser humano tem a verdade absoluta na ponta da língua. Não tem. Mas a minha verdade é essa. Trabalho, tento fazer o melhor possível para entreter pessoas. É isso. E sabe o que é mais delicioso? Que recentemente, várias fases da sua carreira surgiram em novelas em reprise no Viva ou ressurgidas no Globoplay. Então, por exemplo, Baila Comigo, aquele deslumbre de novela de Manuel Carlos, que você fez Quinzinho e João Vitor, que até hoje eu acho, para mim, é uma opinião minha, que é o trabalho de atores fazendo gêmeos, e a gente já teve atuações magistrais de atores fazendo gêmeos, mais impressionantes. Muito, todos. Mas dá pra gente fazer, inclusive, tem na Paraíso Tropical, tem a Alessandra Negrini, magnífica também, mas o trabalho que você fez em 1980, 81, sem qualquer recurso cenográfico, de maquiagem ou de ficção científica, era uma respiração, era um olhar, era um tom de voz, era uma introspecção e uma extrospecção, que eu vi na época, e quando passou agora, chegou a me emocionar, quando eu revendo, porque é muito impressionante. Então, teve esse trabalho magnífico. E é engraçado também, Tony, que toda vez que a gente vai falar de você, eu estou chamando você de você, tá? Porque eu já te conheço há tanto tempo. Mas por que eu me chamaria de senhor? Por quê? Não sei, por isso, porque eu já tenho intimidade. Eu tenho idade, e eu assumo essa idade. Eu adoro a idade. Idade é uma bênção de Deus. Quando você tem idade e está aqui, ó, a plenos pulmões, falando, gesticulando e conversando, é uma bênção, uma permissão de Deus. Não, mas o Senhor não é por idade. É porque se você estivesse na Inglaterra, você já seria Sir. Obviamente. Entendeu? Que a gente não tem isso aqui. Mas você já estaria Sir Tony Ramos junto com a Dame Judi Dench, junto com o Sir Ian McKellen, era fato. Então é mais uma forma de reverência. Você já imaginou? E ganhando libras, né, meu filho? Ô, Tony! Então, assim, vários momentos. Só que a Fernanda Chaves, que trabalha comigo, ela está aqui, ela é completamente apaixonada, por exemplo, pelo Boanerges, de Caboclo. Mas agradeço a ela, por favor. Mas é outro momento meu que... Você quer apostar comigo? Já foi reexibido, é claro, é uma provocação minha. Mas se você, daqui a 2 anos, colocar no Vale a Pena Ver de novo o Boanerges, meu Deus do céu, pum, você bota aquilo, vai dar certo de novo. É brasileiro, é de uma discussão sobre a terra, sobre a ética, sobre política e principalmente sobre a família. É uma linda novela do Benedito Rui Barbosa. Eu amei fazer. Outra novela que, se hoje fosse reexibida, teria uma outra leitura. Excelente novela do Silvio de Abreu foi Filhas da Mãe, que eu fazia o dono do Dom Maneco. Exatamente. Manolo, desculpe, Manolo. Então, a profissão é isso. Por isso, quando me perguntam
qual a obra, qual a personagem que você aponta como... parece que você está traindo uma personagem escolhida. Aham. Uma você trai, no meu caso, 137, entendeu? Gente, existem novelas, personagens, filmes que são marcos divisórios na sua carreira. Quem diria que uma comédia, como Se Eu Fosse Você, no cinema, com a minha querida Glorinha Pires, fosse dar prêmios a nós. Me deu prêmios fazendo comédia. Né? Normalmente você espera o drama, que vai dar prêmio e tal. Mas Se Eu Fosse Você, uma experiência no cinema admirável. É. Adorei fazer os dois filmes, entendeu? E assim por diante. Eu estou com esse novo filme que vai vir aí, o 45 minutos do segundo tempo, que é sobre uma aposta que vai ser resolvida só ao final de uma partida de futebol, por isso esse nome. Olha, é uma pérola. É o Luiz Vilaça, que é o diretor e um dos roteiristas, eles criaram um filme que me encantou tanto que eu não medi esforços, fui para São Paulo, fiquei 6 semanas em São Paulo filmando, com compromissos no Rio, ia, voltava, ia e voltava. Bem, mas aí veio a pandemia, não deu para lançar o filme. Mas Uhum. é lindo, é um poema, e é para rir muito. É para rir muito. E, de repente, você está rindo e fala, ué, por que eu estou rindo? Aham. Sabe, filmes assim? E é Sim. isso que me interessa, a profissão é isso. O Baila Comigo que você citou, do meu querido irmão Manuel Carlos, o Maneco, quando criou aquela personagem, eu disse a ele, falei, Maneco, eu vou fazer com que o Quinzinho seja mais solto, porque ele é criado no Rio de Janeiro, ele é bancário, está fazendo um curso para pilotar helicóptero, que é o sonho dele, e eu acho que ele, tudo bem, como você achar melhor. Porque eu não vou usar bigode, barba, nem nada, e vou só fazer assim com o meu cabelo. Vou pegar uma escova, vou fazer assim para fazer o João Vitor. E tentar um corte onde o cabelo não fique tão comprido e que sirva as duas personagens. Ele falou, Tony, manda bala. Então foi assim que nasceu, juntamente, claro, com Paulo Biratã, com Roberto Thalmann, saudosos companheiros que dirigiram a novela. E o Baila Comigo é um primor de É um texto, primor. de É. situação de novela, que se fosse refeita hoje com jovens atores fazendo os gêmeos, pode escrever, seria um grande sucesso. Eu acho que eu confundi o Manolo com o Maneco, porque eu estava muito com o Maneco na cabeça, Claro, por causa de Baila Comigo e também porque eu participei de um documentário para o Globoplay, dando depoimento, chamado Orgulho Além da Tela, sobre a importância e representatividade dos personagens LGBTQIA+, nas novelas. Né? sim, E sim, eu sei. Maneco participa, dando depoimento. E eu não lembrava a última vez que eu tinha visto ele assim, sabe? E foi tão emocionante ver o Mané participando e rememorando as novelas que ele falou, que ele fez, os personagens que ele criou. Ai, foi tão bonito, tão emocionante. É, É uma figura que faz muita falta. ele é uma pessoa emocionante. E ele é um É. grande poeta. Na verdade, o Maneco, poucos sabem, tem até livro editado. Ele é um grande poeta, uma grande pessoa. E te deu também. Vocês. Te deu, não, vocês criaram juntos grandes personagens, né? Personagens belíssimos. Quem cria sempre é o autor, Jorge. Você estava certo no verbo, Ele me deu um excelente personagens, me deu excelentes personagens. O que o ator faz é buscar naquilo que o autor imaginou, criou, fala, eu quero que você faça. O que o ator faz é olhar aquilo e não somente decorar. Ele tem que entender o que vem entre linhas. Em qualquer leitura de um bom livro, você não pode só ler, leu, Sim. li, gostei do livro. Não. Não tenha vergonha de voltar o parágrafo. Porque às vezes entre linhas você fala, peraí, o que ele quis dizer com isso? Entendeu? Então é por isso que o que é importante para mim sempre, quando um autor como Maneco, como Silvio de Abreu, como Glória Pérez, como Gilberto Braga, meu Deus, Benedito Rui Barbosa, tantos que, eu vou acabar esquecendo nomes aqui, Aguinaldo Silva, tantos que me deram grandes personagens, eu sempre fiz isso, eu sempre olhei para aquelas páginas solitariamente, no meu canto, em casa,
no meu escritorinho lá, quietinho e tal, eu sempre ficava em silêncio, entendendo aquilo, o que eles queriam dizer, mergulhando. Aí sim, eu passo a ser coautor. Porque, como dizia a dona Janete Claire, olha aí, dona Janete, de quem fiz 3 novelas, dona Janete dizia: você sabe, um dia dando uma entrevista, você sabe, meu filho, depois do capítulo 80, 90, o ator sabe mais do que eu. É claro, Mas é. a generosidade dela, o que ela quis dizer é que o texto dela era fundamental, mas é que, de repente, o ator passa a dar ao autor ou à autora a respiração daquela personagem. Não, e tem uma questão também na novela, que você sabe disso até melhor do que eu, é a chamada obra aberta, que muitos autores começam a desenvolver personagens também a partir do que os atores estão entregando para eles. Por isso que eu acho que é, sim, uma coautoria, como você citou. Mas é que eu tenho um certo pudor em falar isso. De alguma forma, é uma troca entre nós todos, né? Mas eu sempre defendi e defenderei a vida inteira. Nenhum ator, por mais famoso e bom ator que ele seja, nenhuma atriz, etc., etc., nenhum diretor fará nada se um grande texto não estiver nas mãos dele. Entendeu? Então, nós somos dependentes de bons autores e de bons textos. É isso. É verdade. É o que todo mundo costuma dizer, que novela, principalmente, mas qualquer obra de arte, é muito um trabalho de equipe, né? Ninguém faz nada ali sozinho. E você falando de Janete Claire, me vem Pai Herói, que é uma das minhas novelas favoritas também, que esteve no Viva, está agora no Globoplay. Isso. E é uma novela belíssima. Que recordações? Eu ia te perguntar, você se revisitou junto com o seu público, com essas suas novelas mais antigas sendo reexibidas? Você foi assistiu alguma coisa? Você se revisitou? E se sim, quais sensações brotaram? Dever cumprido? Nossa, quero muito mais? As mais variadas sensações. Desculpe, de vez em quando eu estou olhando aqui, é porque eu estou com um filhotinho que a gente ganhou e agora eu não sei de onde ele veio. O que você quer vir aqui, rapaz? O que você quer aqui? Desculpe, mas eu estou participando com vocês de algo. Vem cá, não estou mentindo. Tônia, eu estou com 5 filhotes aqui também, então relaxa. Vem cá, papai. Vem cá, vem cá, vem cá, papai. Vem cá. Não, aí não pode. Aqui, ó. Meu Deus! Que coisa linda! Eu sou cachorrólatra, Tônia. Eu tenho 8 aqui em casa. Oh, meu Deus! Tá bom? Então tá. Então, vai ser artista? Você vai? Não, ela é uma menininha. Ela está com 3 meses e eu fiquei preocupado. Vai lá embaixo. Fiquei preocupado porque ela estava se enroscando no pé da cadeira. E eu tenho medo que se machuque. Desculpe. Mas imagina. Nós interrompemos brevemente pela natureza. Isso Mas nós estamos falando... Você estava falando que você sentiu as mais variadas sensações e revendo esses trabalhos. Eu sempre me revisito olhando, não vale a pena ver de novo, ou quando entra para o acervo do Globoplay, eu sempre revisito. Escolho um dia, ou para mostrar para alguém, ou para comentar com alguém, ou, enfim, ou para mim mesmo. Para mim mesmo. Eu coloco lá, vejo. Ou então, quando não vale a pena ver de novo, que tem outras pessoas na casa vendo, aí eu dou uma olhada, vejo a reação das pessoas, sabe, Jorge? Dou uma sapeada, assim, como é que estão reagindo, né? E a outra sensação, essa é terrível. Eu olho, às vezes, uma cena e falo, ai, meu Deus, eu poderia ter feito diferente essa cena. Acontece, Tony? Mas muito. É mesmo? Por isso que eu sou famoso na televisão, por nunca assistir. Assim que eu termino de gravar, eu nunca assisto a cena. Todo mundo na televisão pode te confirmar isso. Eu nunca assisti um copião de um filme que eu tenha feito. O Daniel Filho, que já me dirigiu em alguns filmes, ele no primeiro ele falou, como é que você não vai assistir? Aquele jeitão dele. Eu não vou, não. Você vê lá o que estiver errado, você fala, amanhã a gente corrige.
Aí foi se acostumando e entender o meu processo. Eu acho que o diretor é o meu primeiro grande espectador. Uhum. Se ele diz para mim, valeu, com os olhos atentos, é porque valeu. Se ele disser, tá bom, eu falo, faz de novo. Esse tá bom pode ser por educação, ou pode ter ficado bom, mas não tão bom, entendeu? Então, na mesma hora eu digo, vamos fazer de novo? Eu ia perguntar. Você mesmo se antecipa, né? Vamos fazer de novo? Não, vamos fazer de novo? Porque o processo é muito artesanal. E será sempre assim? É assim. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, no Japão, na Coreia. Esse é o processo artesanal de um ator. Né? De um ator, que entenda bem qual é a sua função. Não somente de ator, como a sua função social, perante aqueles que te assistem. Então, você tem muitas responsabilidades ali naquele momento. Né? Quando eu assisto, portanto, no Globoplay, algumas cenas que eu já vi, tantas, ou no Viva, eu tenho acompanhado muito Paraíso Tropical, que eu adoro essa novela do Gilberto, adoro. Fiz uma cena nessa novela com o Fabinho Assunção, que eu adorei ter feito, que é quando acaba o casamento da minha personagem, ele vai lá desabafar com o Fabinho, e acaba por culpa da personagem, por culpa do Antenor, né? E ele vai lá desabafar. E aí aconteceu uma magia, uma cena que foi gravada sem cortes, de primeira, não teve parada, nada. E Fabinho e eu ali, foi uma delícia. O grande ator que é o Fábio Assunção. Eu admiro demais o Fabinho. Também. E aí, naquele momento que eu revi a cena, eu me emocionei. Em casa, sentado, numa... como é que fala? Parecia que eu não estava com mais nada, com ninguém. Lidiane estava ali do meu lado, assistindo. Eu vi que ela estava tocada, ela estava com a mão assim, assistindo. E eu, assim, de repente, eu me vi emocionado. Então, que bonito isso. As sensações são as mais diversas, né? Por isso que me encanta a magia de você ter... Quem imaginava videotape quando eu comecei, né? Eu comecei ao vivo, um programa chamado Novos em Foco, em 1964, 64, preto e branco, com alguém dando sinal, como quem diz, fala, está no ar. E você tinha que sair falando, interpretando. Ali é que começa a minha caminhada e o meu desafio. Não, nessa caminhada tem tantas passagens bonitas, tem tanta gente pedindo aqui, fala desse personagem, fala desse personagem. Gente, eu não vou conseguir traduzir numa live tudo que eu gostaria de conversar com o Tony Ramos aqui. Mas, assim, Paraíso Tropical está fazendo um sucesso que eu me arriscaria a dizer que tão grande, talvez, como que aconteceu quando ela foi exibida em 2007, só que agora, obviamente, numa TV fechada. Tanto que a Fernanda, que eu já citei aqui, a mãe dela, Deise... Aliás, manda um beijo para Deise Chaves, que é sua... Deise Chaves, a mãe da... Ok, Deise. Um beijo grande. Obrigado, obrigado pelo carinho. Saúde e paz para você, Deise. As duas pediram para a gente falar um pouquinho sobre Paraíso Tropical e não teria como não falar. Porque o Antenor, ele é um personagem muito complexo em todos os sentidos. Ele é um homem muito bruto, ele tem uma maneira muito rude de falar, ele sai dando umas patadas, né? Só que apesar dele ser esse rude, tem um humor nessa maneira bruta dele ser. Você acaba rindo quando ele sai distribuindo aquelas patadas. Que eu não sei se isso era alguma tinta do texto de Gilberto, se foi uma sacada sua na hora de construir o personagem. Quando nós conversamos, né, Gilberto, Gilberto é um gentleman, né? Gilberto é uma pessoa fantástica. E quando a gente estava preparando a personagem, eu disse muito a ele que eu via no texto, quando o Antenor dava uma bronca, quando o Antenor... que por trás daquilo havia também uma fina ironia. Ele falou, mas é isso. Tanto que teve uma cena muito engraçada com o cozinheiro, o chefe de cozinha, ele chega, não sei se já foi para o ar, ele chega, um novo chefe de cozinha no restaurante do hotel, e aí o camarada começa a falar cheio de pose,
ele dá um corte no rapaz, uma em cima da outra, era o texto. Agora, o tempo dramático, quer dizer, o tempo de você dar isso, tem que ser seu, tem que ser do ator. Né? Não pode apenas o rapaz te dar a deixa e você repete. Não. Tem que ser no tempo certo. No tempo certo. A cena é hilariante. Ela é hilariante para quem fez na época. Enfim, você tem toda a razão. Antenor é um homem muito pragmático, né? Sofria muito com a história do pai dele. Né? No entanto, ele se redime depois com o pai. Estava comprando um apartamento para o pai, que eram os personagens do Carvana e da Ioná. Isso está acontecendo agora, inclusive. Ah, está agora, no momento? Ah, então. Então ele tinha essas controvérsias, né? Mas, ao mesmo tempo, um homem muito machista, tanto que ele traía a mulher assim, de uma forma nojenta, né? Ele traía a mulher, prometia para a amante algum tipo de coisa, até que a amante percebia, até que um dia a mulher se cansa, que foi feito excelentemente bem vivido, né? A cada momento dessas sequências, elas eram muito discutidas em ensaios, e a René Viomont, né, que fazia a mulher, a René, meu Deus, a René trouxe tanta humanidade, tanta dor, tanto sofrimento para aquela personagem, mas com inteligência, não de forma piegas. Né? E a direção do Denis Carvalho, vamos lembrar que é uma direção primorosa do Denis, primorosa. E grandes atores em cena, um Wagner Moura, né? O Fabinho Assunção, Otávio Miller, você ia, Vera Holtz, você ia olhando, e no dia que tinha reunião da diretoria, era uma delícia aquele cenário. Né? Então havia muita alegria. Não houve nada que desabonasse o nosso trabalho, houve momentos os mais variados de muita alegria. É bom lembrar de Paraíso Tropical. Estou feliz em lembrar agora. Uma linda novela. Uma linda. A Nath, do perfil Novelíssimo, lembrou até uma frase muito engraçada que o Antenor disse daquela confusão que você citou do restaurante, que é o seguinte: esse feijão sofre de um vazio existencial. Obrigado por essa lembrança. Eu não lembro do texto. Quem disse isso para você agora? Foi a Nath. A Nath tem um perfil aqui no Instagram chamado Novelíssimas, que é delicioso. Agradeça a ela, por favor. Genial isso. Muito bom. Porque às vezes me pedem, até aproveito aqui a tua entrevista, me pedem, eu tenho limitações para dar lives por questões contratuais de exclusividade com a TV Globo, você sabe disso, né, Jorge? Sim, então, sim. Às vezes me pedem entrevistas, eu falo, olha, não é assim toda hora que eu posso dar, não, etc, etc, etc. Mas, de qualquer forma, agradeço a Nath, porque era isso, a cena, ela vai num crescendo, né? Que, de repente, você dispara esse homem a falar isso. Isso aqui está com um vazio existencial. Como quem diz, sossega a tua bola, meu filho. Exatamente. Você não é Alain Ducasse, né? O famoso cozinheiro francês. Muito boa. Mas, olha, essa ironia também, tanto que sempre esteve presente no texto do Gilberto, né? E do Linhares, do Ricardo, sempre, isso faz parte da delícia que o ator encontra num bom texto. Né? E aí dá para brincar bem com o texto. E Antenor tem cenas maravilhosas. A cena quando ele é flagrado pela Ana Luísa, quando ele flagra a Ana Luísa, e apesar dele ter essa coisa, um humor muito contido nele, ele tem uma história de vida muito triste. Ele perdeu o filho. Ele começa um relacionamento, até está começando a desenvolver agora, com a Lúcia, Glória Pires, maravilhosa. Já está aparecendo agora? Tá começando, acho que hoje ou amanhã ele vai procurar, ele procura ela porque ele botou na cabeça que ela tem que ser mãe do filho dele. Ele decidiu. É verdade, tem isso, né? Ele cisma com isso e diz para alguém isso, né? Ele diz para alguém. Eu não sei se é para o Fabinho, para quem. Não, é pro assistente, o motorista dele. Eu acho que esqueci o nome do personagem. Marco Otávio. Depois vai ter uma cena com o Fabinho que ele fala sobre isso. Mas é muito bom, é muito bom. Esse texto do Gilberto é um primor.
E o final é um final tristíssimo. Quando ele finalmente descobre que ele tinha um filho... Ah, gente, vou dar spoiler, desculpe. E o filho morre nos braços dele. Lembra disso? Lembro, claro, lembro. Você já deu o spoiler, mas é isso aí. É muito... ou seja, você viveu nessa novela muitas fases de emoções muito variadas, né? As nuances... Sérgio Otávio. Obrigado. Quem que me avisou aqui foi o Giovanni. Obrigado. Sérgio Otávio, tá. Exatamente, havia muitas nuances, muitas nuances, muitas. Então, quando você está vendo? Quando você tem na profissão personagens os mais variados, assim, como é? Eu pergunto a Jorge Luiz Brasil, como é que eu vou escolher um? Não dá. Eu não consigo escolher. Talvez eu escolha, mentira. Talvez eu tenha um, sim, que é o meu favorito, talvez, mas que muda. Eu tenho momentos variados na profissão. Há um momento na minha profissão, na minha carreira, há um momento em 1985, 85, portanto, tem o quê? Já me perdi. 36 anos, isso tem? 36 anos. Eu fui fazer o Grande Sertão Veredas do Guimarães. Era o que eu ia falar. Aquele momento o Riobaldo do Guimarães é um momento, é um marco divisório na minha carreira. Até não é só porque ganhou prêmio, isso, aquilo, ok, eu sou grato, ok. Mas é porque o próprio público na rua dizia: o senhor me surpreendeu. Tony Ramos, o que é isso? Que beleza. Sabe, esse tipo de reação popular realmente me emocionou muito. E depois, enfim, aí vieram tanta coisa, né? Diferentes. O Sorriso do Lagarto, o João Ubaldo Ribeiro. Sabe, não dá para você ficar... o primo Basílio do Essa de Queiroz, como é que eu vou dizer isso e esquecer do outro? Como esquecer Clementino? Do Torre de Babel. Como é que eu vou esquecer isso? Não tem, Tony. E eu não tenho como esquecer Méd Maria, que também. É a história da ferrovia Madeira-Mamoré, lá no norte. Outro grande seriado, minissérie, feita pelo Benedito Rui Barbosa. Compreende? É difícil. Eu só posso dizer obrigado, meu Deus, por ter me permitido isso. Ponto. É isso. Não, na verdade, obrigado é do público, né, Tony? É o público que tem que agradecer. Porque é muito difícil. Se alguém me pressionou uma vez, qual é o personagem? Tem que ter. Eu falo Riobaldo. Porque me causou um impacto muito gigante essa minissérie na época. Não só da sua parte, mas também de Tarcísio Meira. Porque apresentaram Tarcísio Meira como Tarcísio parecia um urso. É. E que Deus o tenha aqui, saudade do meu amigo. E Tarcísio fez um trabalho inesquecível, né? Mas a carreira da gente, assim, eu estou falando de 45 anos de TV Globo, mas eu tenho lá atrás mais 12 anos e 8 meses de TV Tupi de São Paulo. Né? Novelas como Antônio Maria, novelas como Nino Italianinho. A Viagem. Claro que a primeira viagem é de lá. Claro que a molecada de hoje, molecada no bom sentido, por favor, não vai saber. Isso é óbvio, nem tem obrigação de saber. Mas quem tem ou a minha idade, ou até 60, 58, 55, sabe disso. É uma história linda de novelas fantásticas, né, que eu fiz na Tupi. Além dos teleteatros, que a Tupi tinha 3 teleteatros por semana. É difícil você se ater a um personagem. Muito difícil. O portal Tony Ramos, que é um dos portais de fã-clube seu, citou 2 personagens lindos também, que foi o Miguel, de Laços de Família, e o Abel, de Sol de Verão, que é outro personagem absurdo, tudo que você precisou fazer para desenvolver, para fazer aquele personagem surdo-mudo, deslumbrante, um par romântico lindo com Débora Bloch. E uma novela traumatizando, eu não sei se ela traumatizou você, mas traumatizou o público pela perda absurda de Jardel Filho, que era um monstro naquela novela também. Todos nós, querido. Nós
nós ficamos... É difícil, quando toca nesse assunto, lembrar o depois. Sim. Foi muito difícil, foi muito duro. Havia a necessidade de terminar a novela, não é? E a saída foi aquele jardim imaginário feito numa fonte no quintal da casa da personagem do Jardel. Você perdeu um colega assim por um ataque cardíaco, uns 50 e poucos anos. Aquilo, querido, aquilo jamais você esquece. Né? Nunca. Aquilo jamais você esquece. Mas era uma linda novela do Maneco, sim. Linda novela, linda. E o Miguel, que foi citado aí por você, do Laço de Família, com o concurso, com o depoimento, né, de cada um de nós sobre família mesmo. Né? Você olhava para cada núcleo da novela, tinha uma história de família de dor. Sim. O grande momento da Giovanna Antonelli, por exemplo, Sim. com a Capitu, né? Bom, enfim, e tantos outros colegas que ali estavam. O Flavinho, estava falando de depoimento de vida, né? O Flavinho, que se predispôs mesmo com aquele personagem, dá um depoimento de vida depois do pavoroso acidente que ele sofreu, né? Então, são momentos muito mágicos, alguns muito tristes, mas o Miguel de Laços de Família é outra grande personagem minha, sem dúvida. É. E não sei, isso sempre foi uma observação minha que não sei se você também já passou por ela, já pensou sobre ela, que é muito constante, foi muito constante. É claro que numa carreira gigante como a sua, alguém vai dizer, não, mas também teve esse. Mas foi muito constante, de autores diferentes, de trabalhos diferentes, relações muito fortes de seus personagens com filhos. Então, assim, tem o Márcio de O Astro, tem o personagem de Champagne, que era um homem destinado a querer vingar o pai. Teve o André Cajarana, que a missão de vida dele, o fio condutor do André, é limpar a imagem daquele pai. E tem o Miguel de Laços de Família, em relação tão dolorosa com o personagem do Flávio. Tem uma relação de pai e filho, de certa forma afetiva, que foi o Pardal com o Gibi em Livre para Voar. Isso. Tem Sandrinha, que era uma relação doentia com o Clementino. Torre de Babel. Torre de Babel. Você também chegou a reparar essas, não sei se coincidências, mas muito frequentes na sua carreira? Olha, nunca reparei, você é o primeiro a abordar dessa forma. Parabéns, porque é uma observação muito interessante. Cada novela tem uma historinha, né? Talvez, não sei, eu vou arriscar aqui um mero palpite meu. Talvez pelo fato de eu sempre, quando faço cenas com filhos, ou com mulher, ou com família, não importa se é comédia ou drama, eu sempre tenho o terceiro olhar. Sabe o que é o terceiro olhar? Não é apenas olhar e dizer assim, meu filho, você não podia fazer isso. É diferente. É o da subjetividade. Meu filho, há uma pausa interior. Essa pausa interior é a pausa do pai que vai se fazer presente. Né? No caso do André Cajarana, do pai herói, é diferente. Era a busca de um pai que ele não lembra. Ele só sabe que falam mal dele. Então, ele quer limpar o nome. Né? E outros tantos. Na verdade, eu nunca parei para pensar sobre o aspecto da coincidência ou não. Mas vai ver que os autores, né, olharam para mim e disseram... O Caminho das Índias, a Glória Pérez, eu Sim, era também. pai abnegado, né? Nos hábitos indianos, e foi ótimo ter feito 2 meses de cenas. No início da novela, a gente foi para a Índia, porque lá nós captamos todo o hábito gestual. Aquilo foi muito importante, foi fundamental para mim, né? Que fazia um cara de alta classe média, um comerciante muito bem sucedido, que exportava também, né, para o estrangeiro seus tecidos, etc, etc. Então, ali foi importante eu ter uma ideia disso,
que não é só o indiano que a gente vê em algum tipo de filme de Hollywood. Não. Uhum. Existem vários indianos, vários hindus lá. E aquela minha estada lá foi muito importante, né? E qual era a relação? Você observe uma coisa, em toda a novela, a minha personagem, né, ela não beijava a esposa. Porque Uhum. isso é comum entre os casais na Índia. Não é um hábito. Perante os filhos ou essa intimidade. É curioso isso. É curioso. Você vai ver. Né? Então, eu não sei, rapaz. Eu fico feliz que você tenha observado isso, mas se continuarem a me dar filhos e pais de filhos, eu os receberei de bom grado, porque eu acho importante falar de filhos, da relação pai e filho. Acho importante isso. Não, e aí, depois você para pensar nisso, porque tem muitos outros, e todos relações muito inteligentes. Se a gente pega interessantes e afetivas, e se a gente pegar até mesmo Tempo de Amar, a relação com a filha era um homem moderno e, ao mesmo tempo, no momento decisivo, foi de um extremo conservadorismo, mas era ao mesmo tempo absurdamente afetivo. É uma constante as relações, e foram as mais, Tônia, todos os arquétipos que você pode sonhar de relação paternal, ou de você como filho, ou de você como pai, aconteceu. E é muito bonito de ver isso, sabe? Então, outro dia eu estava até pensando, rendia até uma tese, talvez, um trabalho, sobre isso que é muito bonito. Mas eu agradeço a tua observação, muito obrigado. Não, e a Deise Chaves ainda lembrou aqui que, além disso, você já foi de todos os lugares possíveis, né? Foi indiano, foi grego, foi italiano, foi português. Pode me mandar viajar, que está tudo bem. Vamos em frente. Assim, Tony... desculpe. Só não dá para ser japonês. Olha, com a tecnologia tá, hein? Hoje talvez, em dia tá. Mas assim, para encerrar a live, infelizmente, eu queria só lembrar dois momentos que, para mim, um que eu não sabia, eu queria que você me explicasse que história é essa de você ter tido uma dupla musical, Tony Tom e GR. Meu Deus do céu. Nossa Senhora, você foi buscar isso... Eu fui longe. No baú da alegria, né? Não, isso aconteceu porque eu já era da TV Tupi de São Paulo, eu tenho um querido amigo de infância que mora na Alemanha há 40 anos. Ele não mora há 4, ele mora há 40. Mas a gente ainda era menor de idade e eles precisavam, no programa da Jovem Guarda do Roberto, precisavam de alguém que cantasse em inglês uma música que o Roberto tinha feito a versão. Ele olhou para mim e falou, vamos nessa? Eu falei, você está maluco, rapaz? Eu sou cantor. Ele falou assim, não, é porque é o seguinte, eu conheço o diretor do programa, que é amigo da família, sei lá, enfim, e ele falou que vai lá, você é afinado? Sou. E ele é, de fato, violonista e muito bom violonista. E aí, toca música clássica, tudo no violão. Ele falou assim, então, vamos aparecer lá, vamos aparecer, que tem um cachezinho para nós. Eu falei, bom, vamos embora, né? Aí eu tive que pedir licença para a TV Tupi para poder fazer isso, né? Deixaram, mas foi só isso, foi só para poder ilustrar aquele momento em que o Roberto ia cantar a música, que era a versão da música americana, só. Mas mas eu queria ver o registro disso, gente. Pois é. Pelo amor de Deus. Alguém tem que encontrar algum especialista, algum estudioso, algum pesquisador. A gente precisa ver isso, que deve ser muito divertido. Aí a gente brinca até hoje, ele vive lá na Alemanha, ele é sociólogo, aí ele falou assim, rapaz do céu, e se nós tivéssemos continuado? Eu falei, mais um mês só, fez uma semana. Gente, quando eu digo que este homem fez de tudo, ele fez de tudo. Aí alguém me disse assim, ele não fez um gay. Gente, ele fez Geni no teatro. A Ópera do Malandro, num espetáculo do querido Abelardo Figueiredo, em São Paulo, um espetáculo que ficou mais de ano em cartaz, de terça a domingo,
no antigo Palladium, no Shopping Eldorado de São Paulo. 900 lugares todas as noites, de terça a domingo. Eu só descansava na segunda. E eu fazia 11 personagens de músicas do Chico Buarque. Culminava com eu me transformando, meu cabelo, ele está comprido, mas naquela época eu tive que deixar até aqui para poder trabalhar o cabelo. Aí eu fazia cabaré berlinense, não é? Eu já começava o espetáculo com uma meia que vinha até aqui para cobrir meus pelos, né? E, naquele momento, o palco girava, ia levantando comigo e eu ia me transformando em Geni em falsete. Eu cantava e sapateava em salto 15 numa coreografia do Barcelos. Enfim, e fazia também. A primeira vez, o primeiro espetáculo, o segundo espetáculo, a plateia fazia... levava né? E depois, até me arrepia falar isso, era um aplauso em cena aberta, era muito bonito. E fiz também no teatro a primeira peça que tratava do homossexualismo com profundidade, que foi Rapazes da Banda. Da banda. Eu fiz com meu Deus, tinha Lima Duarte, fiz também com Paulo César Pereira, tinha Raul Cortez, num espetáculo maravilhoso que nós fizemos durante 2 anos em cartaz em São Paulo. Todo tipo de discussão, eu sou um ator que fiz. Não, eu acho que tudo aquilo que a vida nos oferece, você tem que ter tolerância, absoluta compreensão e, mais do que isso, são temas para você discutir. Não para polemizar com vulgaridade, não. Exato. É para você discutir. Quando eu fiz o Se Eu Fosse Você, a preocupação não era fazer uma caricatura de um homem que se transformava em mulher. Não. Observe com atenção, era buscar a mulher dentro daquele homem, no gesto, na observação da filha, no dia a dia da casa, e aí nascia, né, a minha personagem em forma de mulher. É isso. Eu sou um ator brasileiro, um ator que respeita o próximo, um ator que acredita nessa profissão, um ator que acredita na cultura brasileira e que precisa e grita para que nós tenhamos apoio a essa cultura. Não é mamata que a gente vive. A gente precisa de apoio. Muitos grupos teatrais precisam de apoio. Muitos que trabalham por esse interior do Brasil precisam de apoio para poder sobreviver. Muitos de nós tiveram a aventura de poder crescer na profissão, ter um nome, montar uma peça, viajar por aí e sobreviver. Mas muitos, inúmeras, dezenas de companheiros e companheiras precisam do apoio. E não tratar a cultura como se fosse apenas um acessório de vida. Não é. Grego, quando inventou o teatro, não foi de graça. Inventou o teatro porque ele era a manifestação da cultura de um povo. E é isso que eu espero que um dia a gente consiga brevemente retomar no nosso país. Não, e será brevemente mesmo, principalmente depois dessa pandemia horrorosa que imobilizou e afastou e isolou a gente, tirou pessoas tão queridas e pessoas não queridas, que mais de 600 mil pessoas perdidas, não importa se você conhecia ou se você não conhecia, é doloroso para todo mundo. Seres humanos. Eu perdi um primo querido no ano passado. Eu perdi. Pois é. Assim, lutou, levou um susto. A esposa também foi hospitalizada, ela conseguiu sair e ele não. Descansa em paz. É uma tragédia. Mas... E o que sustentou a gente, Tony, nesse tempo? A arte. Sempre. Sabe? As lives, os atores que conseguiram fazer peça, os cantores que fizeram música, os livros que a gente conseguiu ler, as novelas que a gente revisitou, as produções novas que conseguiram serem produzidas mesmo em meio a tudo isso, as conversas que a gente conseguiu levar de alguns artistas para as pessoas que estavam em casa solitárias. Muita gente falou para mim, você entrevistou a Juliana Paz, eu estava deprimido em casa, eu vi aquela mulher, aquele sorriso lindo, morrendo de rir, rindo com você, aquilo me deu uma alegria, uma paz, eu fiquei outro depois. É a arte que não só sustentou, mas salvou a gente. Os italianos têm uma coisa muito boa, uma frase antiga,
Eu tenho alguns conhecidos na Itália, pessoas que fazem arte, e tem uma frase maravilhosa: em momentos duros, difíceis, eles dizem sempre, ma, porém, vinceremo, venceremos. Venceremos, com certeza. E uma de tantas imagens lindas e cenas importantes que você fez, eu sempre penso na cena de Márcio, em O Astro, Márcio Ayala, no momento que ele tem aquele embate com o pai, e que, tal qual o São Francisco, ele se despe de tudo aquilo que o dinheiro do pai pôde proporcionar para ele e sai. Muita gente fala, foi o primeiro nu da história das novelas brasileiras. Das novelas, né? Foi. Até nisso você foi precursor. Mas é uma cena que carrega tanto simbolismo, tanta importância, tanta beleza, que ela deve ter te marcado muito também, né, Tony? Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma brincadeira interna, eu faço até dentro da família, eu falo, nem tão nua fiquei assim, afinal eu tenho uma proteção de cachemir, né? É uma brincadeira interna nossa, que a gente sempre fala. Mas ali foi muito importante, porque uma que Assis é um santo admirável, e quem conhece Assis como eu é de ficar apaixonado. Nossa, que homem foi esse Assis, esse Francisco de Assis, e da cidade de Assis, né? Então, eu realmente, naquele momento, quando eu comecei a ler o texto, e Dona Janete, mais Daniel, mais a TV Globo, enfim, tiveram que convencer a censura, na época, a permitir aquele nu. Obviamente, não haveria um nu frontal na casa das pessoas, que eu também acho que seria apenas uma provocação, não funcionaria para nada, mas a cena precisava ter a mim se despindo e saindo. E aí foi no estúdio, depois foi na externa, quando vem o jardineiro da família e cobre ele com uma capa de nylon, de chuva, e ele sai andando. Aquilo é lindo, é lindo. É um momento icônico para mim. Icônico. E entre tantos, Tony, olha, tem muita gente ainda perguntando de vários outros personagens, mas, gente, eu não posso segurar mais o Tony aqui. Eu preciso muito te agradecer, demais, gratidão eterna por você ter cedido o seu tempo para conversar com a gente. Estamos já ansiosos por esses novos projetos que estão vindo por aí, seja na Globo, seja no cinema, para a gente poder ter mais você. Foi o que eu falei, inclusive, semana passada, numa live, que eu falei também que quanto mais a gente vê as pessoas na reprise, mais a gente quer ver de novo projetos inéditos. E aí, então, assim, muito obrigado, Tony. Eu que agradeço. E olha, quanto mais eu me vejo em reprises, ou reprises de colegas meus, eu tenho acompanhado o Império, que é uma novela admirável. O nosso Alexandre Nero está impecável, né? Um trabalho lindo. Como está impecável em Nos Tempos do Imperador, é um homem repulsivo, aquele deputado, né? Então, sinceramente, quando me vejo em reprises, ou quando vejo reprises em geral, eu digo, ai, que saudade de ir para o estúdio logo, está na hora. Mas está chegando. Eu só não falo do que porque realmente eu entendo a empresa quando ela pede, por favor, um pouco mais de paciência, mas nós estamos decidindo momentos, histórias, e qual história primeiro irá. Então, mas são dois projetos, né? Dois projetos. É que o Edu Seco, outro estudioso das novelas, um apaixonado pelas novelas, ele perguntou, Edu, a gente conversou um pouquinho sobre isso no início, e o Tony falou que tem dois projetos na Rede Globo, mas é isso, gente, o segredo é a alma do negócio. Quando ele puder falar, ele vai falar. No início do ano, no final do ano passado, falou-se muito em Olho por Olho, a novela do João Manuel Carneiro. Mas essa também está em suspenso. Como ela só vai ser gravada depois de Pantanal, eu também não sei se vou estar. Você percebe? É complicado. Esses dois outros projetos que eu estou falando, não. Esses são certos. Absolutamente certos para agora. Eu só não posso falar o que é. Gente, só para deixar a gente com mais ansiedade ainda. E quero mandar um beijo também para o querido diretor Adriano Mello, que passou por aqui aplaudindo você. Queridíssimo. Obrigado, Adriano. Tony, gratidão eterna. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muita saúde, muita paz para todos. E, principalmente, cuidemos-nos.
Quem não se vacinou, corre lá amanhã que está na hora. Eu já tomei 3. Viva a Que bom. vacina, viva a ciência, bota a máscara. Enquanto não tiver todo mundo vacinado, principalmente em ambiente fechado, tomem seus cuidados. É muito importante. E olha, que você caminhe na tua vida com sucesso. E eu sou muito grato a quem nos assistiu aqui e sou muito grato sempre ao telespectador, ao espectador que nos sempre permitiu essa convivência diária. Muito obrigado. Beijo, Tony. Beijo para a família, Lidiane, para todo mundo. Fique Beijo. bem. Ela está aqui do lado, mandando beijos também. Linda, Tá? maravilhosa. Beijo. Gente, muito obrigado quem assistiu. A live fica salva. Beijo, fiquem bem. Obrigado, querido. Tchau. Tchau.